Uma coisa que não me contaram sobre o Canadá é que na primavera chove muito. Eu tenho a impressão de que quase todo final de semana tá chovendo nesses últimos dias. Vai me atrapalhar de gravar o vídeo lá fora hoje. Vamos ali dentro comigo. Então, por enquanto, eu vou ficar aqui dentro de casa, aproveitar essa chuvinha boa lá fora, né? Toronto é um lugar meio complicado quando chove, porque venta demais. Então, o que acontece? Que venta muito e você não consegue, às vezes, nem sair com guarda-chuva. De verdade, eu não tô zoando, não. Venta tanto aqui nessa região que a gente mora, perto do lago, que às vezes você vai sair na chuva, a chuva vem de todos os lados. Parece que vem de baixo, vem de cima, vem do lado. Cara, é complicado, não dá pra sair de guarda-chuva. Quando eu vou levar a Letícia na escola, normalmente eu coloco ela dentro de um carrinho que a gente tem aqui, um carrinho para criança um pouquinho maior, e a gente tem uma capa de chuva, né, que a gente coloca no carrinho, então fica mais fácil para carregar ela. Continuando o vídeo de ontem, eu tava dando uma olhada em umas fotos e eu achei aqui, ó, a foto do lugar que eu falei para vocês, né, que a gente estava andando, tem as frutas em volta, né, ficava na frente ali na calçada. Isso é muito comum aqui no Canadá, viu? Agora, continuando o vídeo de ontem, bom, eu contei para vocês que a gente estava fazendo o planejamento dessa viagem, que a gente estava planejando mudar, quer dizer, a gente estava planejando reformar a casa, e daí de repente transformamos no planejamento de viagem. E foi muito interessante fazer um intercâmbio de inglês. Eu acho que foram uma das melhores oportunidades assim, que eu tive na vida, né? Porque eu trabalhava com informática na época, ainda trabalho mais ou menos com informática, e foi interessante porque eu, por vários anos, estudei inglês meio por conta. Como eu trabalhava com computador desde os anos 90, nos anos 90 a informática era um pouco diferente. Então a maior parte dos sistemas que você utilizava em inglês. Então, por exemplo, eu me lembro de usar o CorelDRAW, por exemplo, em inglês, porque não tinha uma versão em português. Eu aprendi a mexer com os programas da Adobe em inglês, Photoshop, Dreamweaver, o Flash, tudo em inglês, porque não existia as versões em português. Eu acho que bem depois é que eles começaram a traduzir. E eu me lembro ainda, há mais tempo atrás até, sei lá, no começo dos anos 90, que eu jogava mais videogame, tinha mais contato com videogame. Depois também jogando no computador, né? Quando eu comprei o meu primeiro computador, que acho que foi em 95 mais ou menos. 95. E daí era interessante por quê? Porque tudo que você ia fazer muitas vezes era em inglês. E eu lembro que eu tinha o meu computador e um dicionário do lado. Porque você ia jogar um jogo, poxa, o que eu tenho que fazer nessa fase? Aparecia escrito, vamos lá traduzir. Eu ia fazer alguma coisa, entrava num site, queria pesquisar alguma coisa, né, naqueles sites bem arcaicos, né? Queria pesquisar alguma coisa, puxa, tinha muito conteúdo em inglês. Então você acabava sempre esbarrando no inglês nessa época, quando eu comecei a mexer mais com os computadores. Para fazer manutenção também, que eu trabalhava muito com manutenção, então puxa, tudo era em inglês. Você instalar, por exemplo, o Windows Server, era em inglês, não tinha versão em português. Você instalar alguns sistemas para fazer manutenção, só tinha em inglês, não tinha em português. Então eu acho que isso foi uma coisa que me ajudou bastante. E chegou um momento que eu sabia ler muito bem inglês, eu ouvia muita série também, né? Eu assistia sempre filme legendado e série legendada, e eu entendia bastante, eu lia bastante, mas eu não escrevia e nem falava inglês. Então o intercâmbio foi interessante por causa disso, porque quando eu cheguei no Canadá, lá em Vancouver, você entra no avião, você tem que começar a falar inglês, porque o pessoal as aeromoças, elas vão perguntar as coisas para você, vão falar alguma coisa, tudo em inglês. No Brasil, quando você sai do Brasil ainda, tem um pessoal que fala português mais ou menos às vezes, né? Porque normalmente não tem brasileiro nesses voos aí, né? Pelo menos eu nunca peguei voo com comissário brasileiro. Mas depois aqui, quando você chega aqui, você tem que conversar com o pessoal da imigração, que eles vão fazer várias perguntas. Eu entendia tudo que a pessoa estava falando, mas às vezes não conseguia responder. Então o curso foi muito legal para isso, porque me ajudou a começar a falar mais inglês.
Um outro ponto interessante é que eu fiz com a Michelle o curso, né? Nós não ficamos na mesma sala, mas nós viemos, fizemos intercâmbio na mesma escola, ficamos na mesma casa. E foi muito legal pra gente também, porque a gente começou, entre nós dois, a gente conversava em inglês pra treinar as palavras, pra treinar algumas coisas. E a gente trocava muito essa experiência, né? Puxa, ó, na minha aula hoje eu aprendi isso, pô, na sua aula, né? Que eles tentam evitar colocar as pessoas que se conhecem na mesma sala, né? O que é legal. E foi uma experiência muito, muito interessante ver esse intercâmbio. Até uma coisa que várias pessoas já me perguntaram, né? Que quando você pensa em intercâmbio, você pensa em adolescentes, você não pensa em pessoas mais velhas, né? Quando eu fiz o intercâmbio, eu tinha acho, uns 30 anos. Eu acho que estava com 31. E, poxa vida, você chega na escola e você acha que você só vai ver adolescente. E não, tem algumas pessoas mais velhas. Lógico que tem pessoas de 16, 17 anos, tem algumas pessoas que acabaram de se formar na faculdade, né? Foi até legal que eu fiz o curso com vários coreanos e eu tava conversando com um deles, ele parecia muito novinho, assim, eu tava conversando, ele tinha 30 anos também, era médico e tava fazendo curso de inglês ali para poder trabalhar em hospitais melhores na Coreia. E, cara, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora, foi muito legal a gente trabalhar perto de outras culturas, conversar com outras pessoas de outros países. Você começa a perceber que o mundo é muito maior do que o seu bairro, do que a sua cidade, do que as pessoas com que você convive, né? Você começa a entender mais sobre a cultura de outros países, você começa a analisar, por exemplo, a política de outros países, como as pessoas se tratam entre outros países, como são as culturas, e isso é uma experiência muito enriquecedora para você. Eu acho que esse foi um dos pontos que mudou muito a minha perspectiva, né, no Brasil, e tanto de desenvolvimento pessoal como de desenvolvimento profissional. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a buscar muito mais. Eu tive mais oportunidades de trabalho também por falar inglês. Então eu acho que isso foi. Você pode estar pensando em aprender inglês para mudar de país, mas lembra sempre que se você falar inglês no Brasil, você vai ter empregos melhores também. Que eu percebi, inclusive, nas empresas que eu trabalhei. Tem duas empresas que eu trabalhei que o pessoal que trabalhava com atendimento internacional que falava inglês ganhava muito mais do que o pessoal que fazia o atendimento nacional, né, que falava só português e que não tinha o domínio da língua, né. Isso é um ponto para você considerável. E, cara, eu posso dizer, se você tiver a chance de fazer um intercâmbio, faça. Se você é casado, faça com a sua esposa. Foi uma viagem de férias incrível e foi também uma experiência muito enriquecedora. Bom, vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou contar um pouco sobre a homestay que nós ficamos, que foi outra experiência também interessante. Faz um favor pra mim, eu tô tentando aumentar o número de inscritos aqui do canal, então se inscreve no canal, compartilha com alguém que de repente tem os mesmos interesses que você, né, de repente aprender inglês ou de repente para pensar mudar para o Canadá. E esse mês então eu tô fazendo aí um vídeo por dia, então curte, compartilha, deixa seu comentário aí também, que isso é importante para mim, para saber que vocês estão gostando dos vídeos, façam algumas perguntas e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Eu acho que vai chover o dia inteiro hoje, não